O tema de hoje é: qual emissora gostamos de ouvir? Aparentemente pode parecer um tema que não tem nada a ver com a escritura, mas se observarmos a linguagem das escrituras, ela é feita em forma de parábolas, ela é feita em forma de figuras. Então muitas pessoas erram ao interpretar as escrituras, ao tentar tirar ensinos literais das letras. Uma cobra que fala, um fruto que você come e faz você um Deus inteligente. E antes de entrar no tema em si, precisamos reforçar o conceito de quem nós somos, ou melhor, o que somos. Nós temos que entender qual é a nossa essência, por isso que eu não canso de repetir essa tese. Nós somos um homem de carne e sangue? Ou nós somos espíritos? Nós somos espíritos, anjos. Ser espírito não é uma coisa ruim. Ué, Deus é espírito, filho de peixe, peixinho é. Eu me pareço com meu pai, não com o vizinho. Então Deus não é homem de carne e sangue. Deus é espírito. E Deus, quando vai gerar filhos, vai gerar segundo o seu DNA. Então, se Deus é espírito, eu sou o quê? Espírito. Ué, eu me pareço com meu pai, não com o vizinho. Repito. Ah, mas e quer dizer homem de carne e sangue? O homem de carne e sangue é uma experiência que o Espírito, que o Filho de Deus, que o anjo tem para crescer. Porque Deus, quando nos criou, não nos criou bonitinho e perfeito. Porque senão não teria trabalho, senão nós seríamos tudo robô. Quem é criado perfeito não tem como errar, não tem como pecar, não tem como se revoltar. E se Deus não nos criasse em maus, Deus seria mau. Aí eu não teria culpa da minha maldade. Olha, eu sou mau porque Deus me criou assim. Então o que meu pai fez? Me criou um dia neutro, nem bom e nem mau, simples e ignorante. E me deu o livre-arbítrio. Olha, Henrique, você vai decidir o seu futuro. Eu te dei a vida. O caminho é esse, mas você escolhe para que lado você quer ir. Este te propõe hoje a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que viva. Não quer dizer que eu vou te matar existencialmente, mas se você escolher o caminho errado, de morte, você vai estar separado da minha casa. Você vai ser igual o filho pródigo, que estava num país distante, comendo comida de porcos. E quando se arrependeu, quando ele pagou o último centavo, o pai disse: estava morto, esse meu filho estava morto e reviveu. Olha, esse filho estava morto lá? Não, ele estava vivinho da Silva, ele estava comendo, ele estava vivendo. Morto no sentido não existencial, mas espiritual. É isso que a gente tem que entender. Deus, o pai nunca mata os seus filhos. Mas que raio de pai é esse? Para ser um Deus carrasco, que joga no inferno eterno ou mata os seus filhos, qualquer Deus faria. Basta colocar um Deus ímpio tomando conta do universo, ele vai fazer isso. Ah, não concordou comigo, eu mato. Ah, desobedeceu, eu mato. Ou deixo na cadeia sofrendo até o fim da eternidade. Não vai poder sair de lá. Mas o Deus que eu creio, ele é inteligente. O Deus que eu creio, ele é sábio para curar todos os seus filhos. O Deus que eu creio, ele não desiste dos seus filhos como um verdadeiro pai que ama os seus filhos. Então, nós temos que entender que nós somos espíritos, filhos de Deus. Sois Elohim, Salmo 82, verso 6. Sois deuses, porque o meu pai é um Deus. Então eu sou Deus também, com D minúsculo. Como Jesus disse aos fariseus, quando o acusavam de ser Deus. E ele respondeu: não está escrito na vossa lei, fariseus, sois deuses?
que Jesus estava dizendo? Que ele era um irmão deles. Olha, eu sou um Deus com D minúsculo, assim como vocês também são. Leia lá o Salmo 82 inteiro para você entender. Então, nós não somos de agora, não fui criado no ventre da minha mãe. Jó capítulo 1 diz que nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei para lá. Você só pode voltar de onde você saiu. E você saiu do ventre? Não. Isso quer dizer que eu vou voltar para o ventre? Não. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. Para lá onde? Eclesiastes capítulo 12. Morrendo o corpo, quando o fio de prata se romper, e esse corpo se despedaçar, o cântaro quebrar, da roda do poço, poço sepultura, esse corpo, esse cântaro vai virar pó, e o espírito volta para Deus. Então Jó capítulo 1 está falando de nu sair do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá, significa o quê? Da minha essência, que eu sou espírito, eu vou voltar para Deus. Compreende? Então, como Jó capítulo 38, Deus conversa com Jó. Onde estava tu, Jó, quando eu criaste a terra? Se é que tu sabes. E Jó capítulo 38, verso 21 diz: certamente você sabe, Jó, pois você já era nascido neste tempo, porque os seus dias são muito longos. Leia lá Jó 38, 21. Leia também Jó capítulo 8, verso 9. Nós somos de ontem, de antigamente, porquanto os nossos dias sobre a terra passam como a sombra. São experiências no corpo de carne e sangue, passam como a sombra. Então a memória nossa, tudo que nós sabemos, tudo que nós somos de sentimento, está onde? No corpo? Não, porque o corpo vira pó. As nossas emoções, nossas lembranças estão no espírito, na nossa essência, na nossa alma. Acontece que, por que eu não lembro das vidas anteriores? Por que eu não lembro antes de nascer do ventre da minha mãe? Assim como Jó também não lembrava. E Deus conversando com Jó no capítulo 38, onde você estava, Jó, quando eu criasse a terra? Ele não sabia, ele não lembrava. Mas Deus o que falou para Jó? Certamente você sabe, Jó, você já era nascido neste tempo. Então vamos acordar, gente. Então por que nós não lembramos das vidas anteriores, da nossa existência anterior? Porque o cérebro humano, ele é um instrumento, apesar de ser bonito, perfeito para o corpo de carne e sangue, mas comparado ao espírito, ele é um instrumento muito rústico. Não consegue armazenar, não consegue expressar tudo aquilo que o espírito pode fazer. Compreende? Então, ao esse corpo tombar, e nós voltamos à nossa condição de espírito, de anjo, nós lembramos de todas as nossas existências anteriores. Agora que temos como premissa de que somos espíritos, deuses, podemos falar do assunto em questão. Qual emissora gostamos de ouvir? Uma emissora é uma estação que emite sinais de rádio. E temos como exemplo de sinais de rádio o Wi-Fi, que pode ser uma internet, uma rede externa ou uma rede local. Os celulares, o rádio, a TV, etc. Esses sinais são transmitidos através de ondas eletromagnéticas e nelas podem ser transmitidos áudio, vídeo, dados, fotos, etc. Ou seja, qualquer forma de informação, de conteúdo. E quem sabe um dia a tecnologia possa ser capaz de transmitir, inclusive o próprio ser humano, que hoje faz parte apenas dos filmes de ficção científica. Mas estes mesmos filmes de ficção científica
traziam ideias de pessoas conversando por formas que eram impossíveis de se imaginar quando os filmes foram produzidos. E hoje é uma realidade patente, comum no cotidiano das pessoas. Os sinais eletromagnéticos atravessam paredes e são transmitidos a longas distâncias. Quanto mais forte o sinal for, mais poderoso é para atravessar paredes e ir mais longe o seu alcance. Experimente entrar em um quarto, fechar a janela e depois a porta. E dentro desse quarto hermeticamente fechado, você conseguirá receber sinais de Wi-Fi, de celular, de TV e de rádio. Inúmeros aparelhos usam desta radiofrequência e eles estão misturados no ar. O mesmo ar que respiramos, porém são distintos e podem ser captados e interpretados individualmente. Então você pode estar dentro de um quarto, usar um receptor de AM, FM, de rádio. Você pode usar um computador, um celular, para pegar o sinal de Wi-Fi, de internet ou de rede local. Você pode usar uma TV para receber os sinais de TV, ou seja, cada aparelho ajustado para a frequência desejada. Então, feito essa abordagem, muita gente pensa que o trono de Deus fica no céu, longe dos homens, e que o próprio Jesus, ao subir nas nuvens, no livro de Atos, foi para esse lugar distante da terra, onde os homens habitam, mas isso não é a verdade. Primeiro, porque Deus é onipresente, está em todos os lugares. E em segundo lugar, Jesus não é um mentiroso. Ele disse que estaria conosco até a consumação do século. E quando 2 ou 3 estiverem reunidos no nome dele, ali ele estaria. Então o mundo espiritual está ao nosso redor, vibrando em outra frequência. Assim como nós, estão os sinais de rádio, de TV, de Wi-Fi, de celular, etc. Após o nosso corpo tombar, ou seja, morrermos no corpo de carne e sangue, nosso espírito volta a Deus. Porém, não pegaremos um foguete e viajaremos para um lugar distante, mas ficaremos do lado do nosso corpo e, posteriormente, caminhemos para onde nossos pensamentos e vontades serão impelidos, segundo o nosso desejo. No mundo espiritual, nós temos 2 famosas emissoras. Por isso, o tema deste estudo, qual emissora gostamos de ouvir? Então, essas 2 emissoras, elas transmitem qualquer tipo de conteúdo, áudio, vídeo, foto, etc. Inclusive de teletransporte de sua própria essência, do nosso ser, ou seja, o espírito. Segundo Coríntios capítulo 12, verso 2, diz: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis, aos quais não é lícito ao homem referir. Então a gente percebe nessa passagem bíblica, foi enfatizado 2 vezes a expressão, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Ou seja, o autor do texto, provavelmente Paulo, né? Paulo estava falando dessa pessoa que possivelmente era ele mesmo, foi arrebatado até o 3º céu, foi transportado até o 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, ele não sabia explicar. Mas de fato ele foi, porque ele viu coisas inefáveis. Então a capacidade do espírito de teletransportar. Evidente que Paulo não foi com o corpo físico ao 3º céu, mas foi com o seu corpo espiritual, seu corpo de anjo,
seu corpo de espírito. Então, como eu disse, nós temos duas emissoras no mundo espiritual. Nós temos a 777 FM e a 666 FM. E para ouvir ou sentir o seu conteúdo, você precisa sintonizar seu receptor, ou seja, seu espírito, sua alma, na frequência correta. Se eu estou buscando a Deus em oração, se eu leio a sua palavra, se eu procuro meditar em coisas santas, é claro que minha alma e meu espírito vai entrar em sintonia com a rádio 777 FM. Mas do contrário, se eu tiver pensamentos egoístas, se eu desejar maldade, se eu buscar o ódio, com qual rádio eu vou estar sintonizando? A 666 FM. Então é tudo no universo, é questão de sintonia, de ajuste de frequência. Então quando eu escuto uma rádio, eu pego o meu receptor, coloco na frequência correta e escuto a música. E todas as pessoas que estão sintonizadas nesta mesma frequência vão estar ouvindo a mesma música que eu. Isto é o Espírito Santo. Então a rádio 777 FM é transmitida pelo Eterno para toda a sua criação. A força ativa de Deus é, como tal, é um sopro, um vento, ou, se quisermos fazer uma analogia, uma frequência de transmissão. E que todos que estiverem sintonizados, sejam homens ou sejam anjos, ou seja, na carne ou fora da carne, estão no mesmo espírito de pensamento e podem usufruir a mesma música. Isto é, capaz de sentir a paz, a alegria, a sabedoria, vinda diretamente do trono de Deus, do Espírito Santo. Igualmente, existe a outra emissora, 666 FM. Só que esta emissora transmite ensinos contrários à 777 FM. Ou seja, transmite paixões carnais, frivolidades, vai contra as leis do Eterno e toda sorte de maldade. Em ambas essas emissoras, quem está sintonizado, como eu disse, pode acompanhar a música e transmitir em tempo real com todas as pessoas encarnadas ou como anjo. Veja, por exemplo, a oração. Ela nada mais é do que transmitir na frequência desejada o seu conteúdo. Mas se tentarmos transmitir, por exemplo, uma ideia mundana na 777 FM, é como transmitir estática chiado. Não será aproveitado. Então, às vezes, pensamos estar sintonizados na emissora de Deus, mas na verdade, pelos pensamentos e desejos carnais, automaticamente estaremos sintonizados na outra emissora, na rádio 666 FM. João capítulo 4, verso 23, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por isso você não precisa ir a um determinado templo religioso para falar e escutar a voz de Deus, pois basta sintonizar, entrar no teu quarto e fechar a tua porta e colocar na frequência do Espírito Santo e adorá-lo em espírito e em verdade, usando o seu receptor e transmissor, a sua alma, o seu espírito e, como as Escrituras dizem, o seu coração. A expressão coração na Escritura está falando da intimidade, do nosso eu. Não é literalmente o nosso coração que pensa, não é literalmente o nosso coração de carne que sente, que tem emoções, mas é a nossa alma, o nosso espírito. Então, a mesma analogia que eu estou usando do rádio, a Escritura usou o coração para falar da essência do ser humano. Por isso é que as leis vão ser gravadas no coração, vão ser gravadas na alma. Esta é a nova aliança.
A circuncisão é do coração e não do prepúcio. A circuncisão é feita no espírito. O nascer de novo é no espírito. O estar no céu ou no inferno é no espírito. É um estado de espírito. Uma pessoa cheia de problema, uma pessoa cheia de ódio, ela está vivendo o inferno dentro dela. Ela não precisa esperar morrer para depois ter o juízo final, para depois ela ir parar nas regiões infernais. O reino de Deus é online. Então nós temos que entender na Escritura quando fala que Deus vai ler os livros da vida. Deus não precisa de livro. Deus não precisa de computador. Nós vamos ver aqui como que Deus lê o nosso livro. Tudo é online. O reino de Deus e o inferno. Quem crê em mim tem a vida eterna. Não terá a vida eterna. Então se eu creio em Deus, busco a Deus, aceitei o Messias como caminho que me leva ao eterno, eu já estou vivendo o paraíso, já estou vivendo o céu. No Evangelho de Lucas, Jesus disse isso. O reino de Deus não vem com visível aparência, pois ele está dentro de vós. 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O que é estar em comunhão com o Espírito Santo? É todos os anjos bons e as pessoas que buscam e servem a Deus estarem na mesma comunhão de pensamentos e de vontades, na mesma frequência espiritual, ou usando o termo bíblico, na direção do mesmo vento, do mesmo sopro, do mesmo espírito. Isso vale para quem segue no caminho inverso. Ficam na mesma direção do espírito do mundo e do erro, do engano. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 11. E por este motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Quem que manda a operação do erro? É Deus que manda. A rádio 666 FM, Satanás, quem que manda? É Deus que manda. Para que Deus manda? Deus é mau? Não. A função de Deus é pedagógica. É resgatar o homem. Um pai, uma mãe castiga um filho, coloca de castigo, para quê? Para tirar o filho do erro. Não é por maldade dos pais. Deus corrige a quem ama. E quem Deus ama? Só os salvos? Não. Deus ama os inimigos. Deus perdoa 70 vezes 7. Então entrega a Satanás, em 1 Coríntios 5:5, é a didática que Deus usa, quando necessária, para fazer uma alma despertar, para fazer um espírito despertar. Se ele não conhece a verdade pelo amor, ele vai conhecer pela dor. Mas não, repito, não que Deus é mau. Porque nós temos o livre-arbítrio. Eis que te proponho hoje a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Quer dizer que a morte, se eu escolher, Deus vai me matar? Não no sentido existencial, mas vai te matar no espírito. Vai ficar sem estar em comunhão com Ele. Mas Deus não está em toda parte? Está. Isso quer dizer que Deus não está em meu redor, não está em mim? Está. Mas esta pessoa, esta alma, esse espírito vai estar como cego, não vai conseguir enxergar Deus. Não vai conseguir enxergar e sentir a paz, a alegria proveniente do Espírito Santo. É como eu disse. O inferno é dentro da pessoa, não é fora. Verso 12. A fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. A palavra Satã no hebraico é adversário. Satanás é a palavra Satã, adversário. Então a gente vê na Escritura Deus se fazendo de Satanás. Deus se colocou por adversário contra Davi.
A palavra que está lá no original é Satã. O que é o espírito do erro que Deus envia? Satã. Não é isso quer dizer que Deus é mau? Não. O espírito do erro, o espírito do engano, nada mais é do que os pensamentos do homem, de carne e sangue. Então, ou você sintoniza na rádio 777 FM, ou você sintoniza na rádio 666 MHz. Satanás. Todos que pecam são adversários de Deus. Todos que desobedecem a Deus são adversários de Deus. Como que eu provo isso? Pedro respondeu corretamente que Jesus era o Filho de Deus. O que Jesus disse? Não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu, através do Espírito Santo. E 5 minutos depois, o que Pedro disse para Jesus? Mestre, você não vai morrer não, né? Jamais isso vai acontecer. O que Jesus disse? Arreda-te, Satanás. Ou seja, Pedro se colocou como adversário, dizendo coisas humanas. Por quê? Porque Pedro, nesse aspecto, nessa resposta, nessa afirmação que ele deu, ele disse mais coisas carnais do que coisas divinas. Então, no minuto, ele falou sintonizado no Espírito Santo, e no minuto seguinte, ele falou sintonizado com o diabo, Satanás, o adversário. Em 1 Coríntios 5,5, entregue a Satanás para que através da destruição da carne, o espírito seja salvo no dia do Senhor. Que espírito que é salvo? O da pessoa. Dessa pessoa desobediente. E o que é entregar a Satanás? É entregar aquela pessoa aos seus próprios pensamentos. É simples assim. Então essa pessoa vai ter os pensamentos carnais. Ela vai estar sintonizada na FM 666. Entende? Então quem está sintonizado na rádio 666 vai quebrar a cara. Vai cair no fundo do poço. E caindo no fundo do poço acontece o quê? O que aconteceu comigo e com você. Um dia a gente pede ajuda lá de cima. E lá de cima onde que é? É a rádio 777 FM. Tem gente que acha que vai pegar a pessoa para um anjo vir esbofetear. Em tese isso ocorre. Por quê? Quando a pessoa fica presa aos próprios pensamentos, só faz burrada. E fazendo burrada vai atrair por sintonia os anjos que pensam da mesma maneira. Os espíritos malignos que pensam da mesma maneira. E aí o que vai acontecer? Vai ser atormentado espiritualmente também, vai ser endemoniado também. Agora, o inverso é verdadeiro. Quando você tem bons pensamentos, você quer fazer o bem ao próximo, você crê em Deus, você busca ouvir a palavra do Eterno, você está sintonizado na 777 FM. E aí, os anjos que assistem a Deus, os bons anjos, os bons espíritos que assistem a Deus vão estar ao nosso lado. Por isso que existe o anjo guardião da pessoal, existe o anjo guardião das cidades, do país, do planeta. E Satanás não está ao derredor buscando tragar? Então ele está sempre do nosso lado também, entendeu? Se Satanás está ao nosso lado, quer dizer que os bons também estão. Então no desenho animado, quando tem aquela história do anjo bom e do anjo mau, fica do lado do ser humano, um aconselhando para o bem e outro aconselhando para o mal, isso é uma verdade maior, mais do que as pessoas supõem. Isso realmente acontece. Contudo, a responsabilidade do ato praticado por nós é nossa mesmo. Nós escutamos quem nós queremos escutar. Assim como aconteceu com Eva. A serpente não falou com a Eva? Falou. Mas a culpa não foi da Eva? Foi. Por quê? Se você pegar lá no Gênesis, você vai ver. Ela viu que era agradável aos olhos para se comer. Entendeu? Não foi por causa da tentação da serpente. Então, fazendo uma analogia com rádio, nós somos um rádio. Nós escutamos a frequência
que nós queremos escutar. Então imagine você que você tem no seu dial, ó, tô falando difícil, hein? No seu dial, duas estações, a 666 MHz e a 777 MHz. Se você colocar na 666 MHz, você vai escutar um tipo de música. Se você colocar na estação 777 MHz FM, outro tipo de música. Então, quando você liga o seu rádio, você coloca na estação que você quer ouvir. Então, nós escutamos os espíritos bons ou os espíritos maus, de acordo com as nossas tendências, de acordo com os nossos pensamentos. Então, se eu cultivo bons pensamentos, eu vou sintonizar na rádio certa. Se eu tenho maus pensamentos, eu vou sintonizar na rádio que só fala besteira. Não é isso? Mente desocupada, oficina do diabo? Se você parar de pensar em coisas boas, adivinha onde você vai sintonizar? Na 666 FM. Entende? Então nós escutamos a música que nós queremos ouvir. E o que é a 666 777 FM? A 666 é o diabo, Satanás. E a 777 é o Espírito Santo. São duas forças ativas que existem na natureza. Você quer escutar um, escuta o outro. Sabe por que Deus conhece tudo o que pensamos ou o que estamos sentindo? Porque somos uma emissora de rádio, transmitindo tudo do nosso ser, e Ele poderá ler nosso livro mental, que estará totalmente aberto. E porque Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo e Ele é onipresente? Deus está em todos os lugares, não está? Porque Deus é perfeito. Só que Jesus disse que nós podemos ser perfeitos como nosso Pai é perfeito. Nós não vamos ser iguais 100% a Deus, mas seremos 99,9% igual a Deus. Por isso é que nós somos deuses, com D minúsculo. A Escritura diz isso. Vós sois Elohim. E o Eterno, como que ele é? Elohim. Deus é Espírito, e nós somos Espíritos também. Então, se o Espírito do Pai pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, Jesus, que já atingiu a perfeição, tanto é que recebeu a honra de ser o Messias e o representante na Terra, será que Jesus não tem 99% de capacidade semelhante a Deus? Claro que sim. É como a luz do sol. Ela irradia por todo o planeta. Compreende? Então imagine você, eu penso num lugar que eu fui há 10 anos atrás. Então se você estiver na forma de anjo, você se locomove com a velocidade do pensamento. Você pensa no lugar e você está lá. Estando lá, você pensa do outro lugar do universo, um outro lugar. Você está lá num mesmo segundo. O nosso pensamento não pensa rápido? Sim, compreende? O computador não faz milhares ou milhões de processos por segundo? O nosso cérebro humano é mais rápido que o computador. Agora, quem que anima o nosso cérebro humano? O nosso espírito. É o nosso espírito que faz o cérebro funcionar. Por isso que quando há morte cerebral, a pessoa já não está mais ali. Por isso que a medicina fala que quando há morte cerebral, ocorreu a morte de fato da pessoa. Está funcionando apenas os órgãos vitais por aparelhos. E o cérebro humano não é movido a eletricidade? Então aonde que o nosso corpo liga na tomada? Não liga. Da onde vem a eletricidade? Do espírito. Então, nós costumamos dizer que o espírito é uma fagulha. Compreende? Aquela chama de fogo. Deus não é fogo consumidor?
Então nós somos espíritos menores, nós somos fagulhas. Você já viu dentro de um fogo sair as fagulhas? Então cada fagulha daquela é um espírito. Uma analogia, hein, que eu estou fazendo. Ok? Então quem anima o cérebro humano é o espírito. O espírito que dá eletricidade ao cérebro. Por isso que quando a medicina constata que o cérebro não tem mais sinais vitais, que sinais vitais é esse? Eletricidade. Já ocorreu a morte. E por que ocorreu a morte? Porque o espírito já saiu do corpo, voltou para Deus. Compreende? Por isso que quando Elias ressuscita o menino, leia lá o livro de Samuel lá. Ou de Reis. Eu não lembro lá a história de Elias onde está. Acho que é Reis. Reis. Lá diz assim, a alma do menino voltou a entrar nele. Portanto, Jesus pode estar onde 2 ou 3 estiverem reunidos, em nome dele, mesmo ele não sendo Deus. Mas por ser filho de Deus, Deus com D minúsculo, tem quase 100% de todas as habilidades e potenciais do Deus eterno, do Deus verdadeiro, do nosso Pai. No nosso caso, não sendo nós ainda perfeitos e crescidos até a estatura do varão perfeito, nossa emissora, ou seja, nosso espírito, pode transmitir sem restrição de espaço. E todos que estiverem na mesma frequência, independente do lugar que estiverem, poderão sintonizá-la. Existe um segredo que o ditado popular tem razão ao afirmar: mente vazia, oficina do diabo. Ao você não sintonizar a 777 FM e deixar seus pensamentos abertos e não se ocupar com nada útil, ou seja, oficina do diabo, mente vazia, naturalmente seu receptor, isto é, seu espírito, estará recebendo sinais da emissora 666 FM. Ou você serve a 2 senhores, ou a um ou outro. Se você não está buscando a Deus, automaticamente você está buscando o outro lado. Mesmo que você não queira, inconscientemente você estará buscando o Deus errado, a emissora errada. Veja agora as seguintes passagens bíblicas. A primeira está em Mateus capítulo 17, verso 1. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e a seus irmãos, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos, caindo de bruços, tomados de grande medo, aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. A palavra do verso 2, que o tradutor traduziu como transfigurado, no grego é metamorfo, de onde vem a palavra metamorfose, cujo significado é mudança completa de forma, natureza ou estrutura, transformação, transmutação. Então só o uso da palavra transfigurado já joga por terra o conceito de algumas crenças religiosas, de algumas denominações, de dizerem que esse fato aqui foi apenas uma visão. E outro ponto, ninguém manda construir uma tenda para uma visão. Era de fato a visita deles em forma de anjo, como Jesus estava transfigurado. Moisés e Elias mudaram sua frequência espiritual, ou seja, mudaram seu estado de invisibilidade para visibilidade. Para as pessoas de carne e sangue puderem enxergar.
Hebreus capítulo 13, a partir do verso 1. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Tanto no sentido carnal, mas também no sentido espiritual. Muitas vezes, encontramos pessoas na rua ou em determinados lugares e pensamos estar conversando com uma pessoa normal. Mas na verdade não passa de um anjo. Existem até relatos de pessoas que conversam com determinada pessoa, se despedem daquela pessoa, dão alguns passos na direção contrária e quando se viram, aquela pessoa não está mais lá. Simplesmente desapareceu. Será que as pessoas estavam iludidas? Será que elas beberam? Não necessariamente. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Essa é outra característica. Além dos anjos se materializarem, para os nossos olhos de carne e sangue enxergarem, também pode aparecer na forma de uma pessoa que não conhece. Então é muito comum os crentes, ao verem coisa do tipo, falar que é demônio. Ah, é demônio, porque eles se revestem de anjo de luz para enganar. Sim, é verdade, isso pode acontecer. E de fato acontece. Mas o inverso também é verdadeiro. Os anjos bons também podem aparecer em formas diferentes, como provas, para que aquela pessoa possa ter credibilidade. Por exemplo, se eu sou uma pessoa católica e eu dedico a minha fé à Virgem Maria, um anjo pode se aparecer como Maria, por exemplo, como Virgem Maria, ou mesmo em forma de anjo com asa, para que aquela pessoa tenha fé, tenha credibilidade. Então o que interessa para Deus, o que interessa para os bons anjos, os bons espíritos, é passar a mensagem. Ah, mas a pessoa crê em idolatria, crê que Maria... Isso não importa, isso com o tempo ela vai ser esclarecida. Nós não viramos santos do dia para a noite. Nós não viramos iluminados do dia para a noite. Nós crescemos até a estatura do varão perfeito. Basta fazer um retrospecto da nossa vida de 10 em 10 anos. Você vai ver o quanto você aprendeu. O quanto nós éramos ignorantes de coisas que a gente aceitava como verdade e hoje não mais. Então a gente não pode julgar o nosso irmão. Ele está no tempo dele. Cada fruto amadurece no tempo de Deus. Deus sabe o momento certo de despertar cada uma de suas criaturas. Então você pode julgar o que os anjos fazem, mas não julgue pelas aparências. Julgue pelos seus frutos, pela mensagem. Não é isso que Jesus dizia? Conhece-se a árvore pelos frutos? A árvore boa não pode dar maus frutos. E a árvore má não pode dar bons frutos. Então, não julgue, isso aqui é Satanás, isso aqui é Deus, somente pela aparência. Veja a mensagem. Um espírito mau, Satanás nunca vai passar uma mensagem levando uma pessoa a fazer o bem. É como Jesus disse aos fariseus, que o acusavam de ser chefe dos demônios, de Belzebu. E Jesus disse o que para eles? Todo reino dividido não prospera. Se eu expulso Satanás porque eu sou Satanás, então eu sou Satanás?
Claro que não. Vou pular alguns versos e ir para o verso 22, do mesmo Lucas 24. Em verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, aos quais afirmavam que ele vive. Então vejam que essas mulheres tiveram visão de anjos. Verso 28, pular mais alguns versos. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e disse. Abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Observe que aqui Jesus estava com outra aparência. Então quer dizer que Jesus era mau? Claro que não. Estava ensinando aos discípulos essas realidades espirituais, de que pode se materializar em formas diferentes. E assim que eles o reconheceram, pela sua forma de agir, ou seja, pelos seus frutos, pelas suas obras, está vendo que reconhece pelos frutos e não pela aparência? Aí Jesus desapareceu diante deles. Ou seja, a lição já foi aprendida. Então os anjos podem mudar a sua fisionomia, aparecerem com outras formas. Agora João 20:19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Então, mesmo com as portas trancadas, Jesus entrou. Isso prova que ele não era de carne e sangue. Uma pessoa de carne e sangue não atravessa a parede, não atravessa a porta. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Materiais físicos. Mas corpos espirituais e físicos, como eu citei os sinais de rádio, e os corpos físicos, podem interagir no mesmo tempo e espaço. João 20:26. Passados 8 dias estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Vou explicar novamente como funciona o corpo espiritual. Vamos imaginar o corpo como sendo água, ok? H2O. Para você congelar a água, você precisa fazer o quê? Mudar a temperatura, não é isso? Precisa esfriar a água. Então, as moléculas ficam mais juntas uma das outras. Isso faz com que a água vire gelo. Então, a analogia do gelo, da água, é para o corpo físico de carne e sangue do homem. Nós estamos na forma sólida, ok? Porém, a água, quando você muda a temperatura, você pode transformá-la em estado líquido ou estado gasoso. Quanto mais temperatura, mais gasosa fica a água, ok? Ou gasosa fica a água, melhor dizendo. Acima de 100 graus Celsius, a água fica gasosa, em vapor. E aí nós enxergamos o vapor? Não. Isso é o anjo, é onde está Jesus. Jesus está em forma de vapor. Porém, quando ele se manifestou aos homens, aos discípulos, ele apareceu na forma de água e não de gelo. A água não é semimaterial. A água, ela pode tanto ser palpável, você pode pegá-la, molha a mão, ok? E ao mesmo tempo ela infiltra em parede. A água não infiltra na parede? Então essa analogia, repito, não estou dizendo que espírito é água. Estou fazendo uma analogia, uma comparação. Então Jesus, quando se manifestou, ele mudou o seu corpo de vapor para água.
para que nós pudéssemos enxergar, ok? Porque os nossos olhos de carne e sangue não foi projetado para enxergar vapor. Nós enxergamos ondas de rádio? Não. E as ondas de rádio não existem? Existe. Se você ligar um rádio, você vai escutar música. Mas as ondas não estão trafegando pelo ar? Estão. A gente não vê. O sinal de televisão também não trafega pelo ar? A gente não vê? Sim. Então o anjo é a mesma coisa. Compreende? Para você enxergar, você tem que ter olhos espirituais. Ou equipamentos adequados para enxergar aquelas ondas. Então, os cientistas conseguem pegar um equipamento e medir as ondas de rádio. Entende? Chegará o dia em que o homem poderá detectar os anjos em instrumento. Ok? Parece uma ficção, mas não é não. Basta você saber a tecnologia. O mundo físico e o mundo espiritual se interligam. O que falta ao homem é conhecimento, domínio sobre as coisas espirituais. Então Jesus usou de técnicas espirituais para transformar o seu corpo de anjo em corpo semimaterial para o homem enxergar. Em outras palavras, é como se ele pegasse o vapor dele e esfriasse e viraria água, ok? Acima de 0 graus Celsius, o gelo se transforma em água. O vapor abaixo de 100 graus Celsius, a água de vapor se transforma em líquido. Vemos que os anjos também podem mudar a sua forma espiritual, de vapor, para temporariamente revestir de corpos palpáveis aos homens. Já estamos nos encaminhando para o final deste estudo, mas só acrescentando de que nós somos um grande walkie-talkie espiritual. E o que é um walkie-talkie espiritual? É um aparelho que possui antena, ou seja, recebe mensagens captadas pelo ar, transmitidas por outras rádios, walkie-talkie, que estiverem na mesma frequência. E é também um transmissor que emite mensagens para outras rádios que estejam na mesma frequência. No seu walkie-talkie que você compra na loja, ele vem com 10 canais, com 20 canais. Para você conversar com uma pessoa, você tem que colocar na mesma frequência os dois aparelhos. E aí, distante uma da outra, sem as pessoas se verem, elas conseguem conversar. E mesmo que haja uma parede entre elas, um obstáculo entre elas. Então veja, por exemplo, você está andando no centro da cidade e do nada você pensa numa determinada pessoa e ela surge a poucos metros ou quarteirões dali. O que é isso? Uma sintonia espiritual. A mesma coisa é pensar também do nada numa pessoa e ela minutos depois te telefonar ou te mandar uma mensagem pela internet ou celular. Somos aparelhos de comunicação poderosos. Como a própria Escritura diz, nós somos deuses, com D minúsculo. Por que não vemos Jesus e os anjos? Porque não estamos na mesma frequência que eles, ou ao menos não podemos mudar a nossa frequência espiritual para podermos enxergá-los. Primeiro ponto, não estão ao nosso redor o sinal de Wi-Fi, celular, TV, rádio, telefone sem fio, etc. E todos eles emitindo sinais eletromagnéticos invisíveis aos nossos olhos? E eles não atravessam o nosso corpo físico, as paredes, etc? Sim, evidentemente, claro. Portanto, o mundo espiritual está no mesmo universo do mundo físico. Repetindo, ao morrer no corpo, não pegamos um foguete ou um ônibus espacial ou espiritual para voltarmos até Deus. Simplesmente saímos de uma vibração e entramos em outra. Deixamos o corpo de carne e sangue através do rompimento do fio de prata, citado em Eclesiastes capítulo 12, verso 6, ou do fio da vida, que é a mesma coisa, só que está em outra passagem, em Jó capítulo 4, verso 21. Então, ao deixarmos esse corpo de carne e sangue sólido e voltarmos ao nosso estado de anjo,
de espírito, com o corpo em outra dimensão, no mesmo lugar onde está o corpo de carne e sangue. Com o corpo espiritual em outra dimensão, no mesmo lugar aonde está o corpo de carne e sangue, e daí em diante, na direção que mais nos aprouver, que nos agrade. Na física quântica, ela explica que quanto menor a frequência, mais próximos estão as moléculas, os átomos, ou seja, mais sólidos é a matéria. E quanto maior a frequência, mais distantes uma molécula estará da outra, tornando-a quase ou totalmente invisível. Uma analogia pode ser feita com uma corda, duas pessoas balançando uma corda. Se você balançar ela devagar, você continuará vendo a corda normalmente. Mas à medida que se aumenta a velocidade, a corda começa aos poucos se tornar quase invisível. Não se torna totalmente invisível porque nós seres humanos não somos capazes de fazer a corda vibrar em alta frequência, suficiente para transformá-la em invisível. Se o homem tivesse a tecnologia avançada, poderia sintonizar o mundo espiritual, onde os anjos habitam, e se comunicariam com eles, como se fosse pelo telefone e internet. Na prática, isso até já existe, mas nem todos os homens sabem ou possuem o dom de usar o sexto sentido. Tem pessoas que conseguem ver, outras ouvir, outras sonhar, esporadicamente, com seres espirituais, com anjos. E costumo dizer que quem já experimentou o gosto de uma determinada fruta, ninguém poderá desmenti-la ao dizer que aquilo não tem gosto, que é amargo, que é azedo. Então ninguém vai poder dizer que o que a gente viu, sentiu, viveu é do diabo, como afirmam os religiosos tradicionais. Então, para quem nunca experimentou, é natural que eles achem impossível, que eles acham que provém do demônio. Porque se não tem explicação, eles vão jogar nas costas do diabo, que é muito mais fácil de responder. Nós não temos os 5 sentidos desenvolvidos? É claro que temos. E não existe pessoas que não possuem todos eles? Também é verdade. Veja, por exemplo, os deficientes visuais, os deficientes auditivos, etc. Assim também é com relação ao sexto sentido, a capacidade de interagir com o mundo espiritual. Nem todas as pessoas têm esse órgão espiritual desenvolvido. Veja uma analogia também. O mecanismo da fala. Quando falamos, emitimos ondas sonoras pelo ar. E os ouvidos é um tipo de receptor que decodifica as ondas sonoras, ou seja, essa radiofrequência, e transmite ao cérebro em forma de sinais e pulsos elétricos, que o nosso cérebro consegue entender e decifrar. Assim também é o olho humano. Recebe sinais visuais de luz e cores. E os órgãos decodificam para sinais e pulsos elétricos ao cérebro, onde lá é compreendido. Mas veja que nem todos que enxergam conseguem ver a realidade. Não existem os daltônicos? O que são daltônicos? É aqueles que não conseguem distinguir o verde do vermelho. Para ele é a mesma tonalidade de cor. Então, até no sexto sentido, poderemos ter pessoas que também são levadas ao erro, pelo seu sentido não estar totalmente desenvolvido. Então, muito cuidado para quem tem e utiliza-se deste sentido. Mas afinal, quem é que lê essas informações vindas dos 5 sentidos humanos e do sexto sentido espiritual? É o nosso cérebro? Não, é o nosso espírito, é a nossa alma. A partir do momento que já entendemos quem somos e quais são os nossos potenciais,
Vamos agora procurar compreender o mundo que nos cerca e melhorar a nossa interação com ele. Procurar entender melhor como as coisas funcionam e se processam no mundo espiritual e a sua relação com o mundo físico, material. Assim entenderemos como se processam os distúrbios obsessivos, a loucura, o porquê algumas pessoas fazem coisas totalmente absurdas e que minutos depois não sabem dizer como fizeram. Afirmam que foi um negócio que deu dentro delas, algo que os impeliu a fazer. Enfim, tem inúmeros motivos de estudo e aprendizado para quem tem a sabedoria de meditar sobre a vida e sobre a morte. Olhando esses fenômenos na própria natureza, no livro mais completo que Deus escreveu e assinou e entregou aos homens. Espero que os irmãos tenham gostado de mais este estudo. Um abraço a todos e Shalom, Shalom.